que é uma startup? Uma empresa que tem um cunho tecnológico embarcado e é um produto que ele é escalável. Então as pessoas perguntam, mas startup é uma empresa? É uma empresa, a diferença é que é um produto que tem tecnologia embarcada na sua solução e ela escala. Mas Celso, o que é escalar, né? E qual que é a diferença de um produto escalável e um produto escalonável? Um produto escalável é um produto que o custo, teoricamente, não vai junto. Então, um aplicativo, o Waze, uma startup, o Nubank, uma startup, o iFood, uma startup. Porque o produto ele criou uma escala, o software criou uma escala, onde várias pessoas têm acesso e aquele custo fixo, ele necessariamente não vai junto, ele vai sendo diluído. Já uma empresa escalonável é diferente. Imagine uma franquia, ou uma franquia da Boticário, da Copenhague, trazendo nomes aqui. Você tem que criar a loja, levar o produto, levar o funcionário. Então você tem todo o custo indo junto para criar uma próxima unidade. Então é importante entender que startup tem um cunho tecnológico embarcado e é escalável, diferente de escalonável. Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, tive o privilégio de conhecer muita gente durante a minha carreira, continuar conhecendo muita gente incrível que faz a diferença. Aqui no projeto Sucesso à Brasileira, nosso propósito é ajudar a gerar mais sucesso no país. Como a gente faz isso? A gente vai trazendo gente de todas as áreas para nos ensinar sobre temas mandatórios, para contar suas histórias inspiradoras, nos dar dicas de sucesso e a gente vai sim aprendendo, vai compartilhando, vai absorvendo e vai se motivando a ter mais sucesso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Queria agradecer a sua audiência. Se você estiver aqui no YouTube, já deixa o seu like, no Spotify deixa a sua avaliação. Tem também os nossos canais parceiros na IPTV, no Canal Market. E tem também agora o nosso site, www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você encontra todos os nossos convidados, todos os episódios completos. Por tema você pode escolher também como acessá-los. Então, muito bacana, acesse também o nosso site. O episódio de hoje está incrível. Para você que tem uma ideia e quer montar um negócio. Para você que já tem um negócio e precisa de investimento. Para você que quer investir em novas empresas ou para você que quer entender desse mundo de empresas de inovação, de startups. Para você que quer ouvir boas histórias, que a nossa convidada é fantástica. Eu tenho muito orgulho de trazê-la aqui, a gente se conhece há pouco tempo, mas já deu uma liga boa muito rapidamente. Ela vai contar as histórias de empreendedorismo dela dos 8 anos de idade até hoje. Ela tem uma carreira executiva, ela é mentora de negócios, ela é investidora de startup, eu tenho que ler aqui, Lilian, que é muita coisa. Conselheira empresarial, palestrante, colunista, empreendedora, CEO da LPA Consultoria, entre muitas coisas que a gente vai falando aqui. Tenho o prazer imenso de receber Lília Primo Albuquerque. Muito obrigado. Muito obrigada, Celso. Um prazer estar aqui, um prazer estar falando com a sua audiência. Com certeza essa conversa vai ser muito boa, porque eu acho que quando pessoas boas se conectam, a gente está aqui para justamente transferir o bom para quem está nos ouvindo. Sim, ótimo. E pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar a Lilian Primo Albuquerque, LPA, e você tem muita coisa da Lilian, eu tive que gastar um bom tempo para entender, muita coisa. E vai ter tudo aqui. Tem canal no YouTube, tem o site, tem a empresa, tem as coisas de mentoria, a gente vai falando, mas nós vamos ter todos os links de como encontrar. E nós vamos falar da sua carreira, que é muito legal, de como você chegou até onde chegou, nós vamos falar dessa trajetória bacana, mas vamos começar pelo tema que salta aos olhos quando a gente fala com você, né? Que é empreendedorismo, esse modelo de startups, esse modelo de negócios aqui que a gente fala, né? Você é uma investidora desse ecossistema das empresas de inovação, as startups, né? O que é isso exatamente, Lília? Perfeito. O que é uma startup? Uma startup é uma empresa que tem um cunho tecnológico embarcado e é um produto que ele é escalável, ou seja, ele toca muitas pessoas. Então, as pessoas perguntam, mas startup é uma empresa? É uma empresa que tem CNPJ, tem funcionário, tem tudo. A diferença é que é um produto que tem tecnologia embarcada na sua solução e ela escala. Mas, Celso, o que é escalar, né? E qual que é a diferença de um produto escalável e um produto escalonável? Um produto escalável é um produto que o custo, teoricamente, não vai junto. Então, um aplicativo, o Waze, uma startup, o Nubank é uma startup, o iFood é uma startup. Porque o produto ele criou uma escala, o software criou uma escala, onde várias pessoas têm acesso e aquele custo fixo, ele necessariamente não vai junto, ele vai sendo diluído.
Já uma empresa escalonável é diferente. Imagine uma franquia, ou uma franquia da Boticário, da Copenhague, trazendo nomes aqui. Você tem que criar a loja, levar o produto, levar o funcionário. Então, você tem todo o custo indo junto para criar uma próxima unidade. Então, é importante entender que startup tem um cunho tecnológico embarcado e é escalável, diferente de escalonável. Um ótimo negócio, né? Pelo que você está falando. E são ótimos negócios, Sim. né, Lilian? Porque é um negócio que foi feito uma vez ali, ou uma solução, um software, uma inovação. E aquilo você tem milhares, milhões de pessoas utilizando, consumindo, pagando por aquilo. Perfeito. E um ótimo negócio, se muito bem avaliado, estruturado, como toda empresa, seja escalável ou escalonável, que tem que ter todo um planejamento e tem muita coisa para acontecer para a startup realmente ser muito boa. Porque a gente fala, eu vou investir em startup. Qual é a startup? Qual é o produto? Quem é o founder? Uma série de coisas precisa ser analisada antes de se investir numa startup. Porque é um investimento de risco e acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. E você faz investimentos nesse ecossistema só das startups? As escalonáveis, não? Não, hoje não. Hoje o meu modelo é focado em produto escalável. Não vai abrir uma franquia da não, Boticário, vai fazer isso. Não, eu até tenho uma empresa que ela não tem um cunho tecnológico tão embarcado, que foi a primeira que eu comecei, tentamos trazer a característica de startup, mas tinha hardware envolvido. E aí eu tive alguns desafios com ela, que foi uma empresa de mobilidade. Então eu já investi num segmento que ele ainda não estava caracterizado como um segmento de startup, ainda por solução. Hoje está sendo um pouco diferente. E esse mercado de startups no Brasil, ele é muito grande, ele já é consolidado, ele é muito novo? Acho que como é que a gente consolidado não, porque a gente tem muitos desafios, principalmente quando a gente se compara a outros mercados, como o Vale do Silício, nos Estados Unidos, ou até mesmo o ecossistema de Israel, que são dois locais que eu tive a oportunidade de conhecer. Se a gente falar de China, então, eu acho que tem muito mais desafio, porque de lá vem muita coisa nova. E acho que a gente tem que pensar nos modelos de benchmark, né? Sim. E olhar que fora, em outros países, a gente tem isso muito mais desenvolvido. E está muito, muito relacionado a mindset, Sérgio. Acho que isso é muito... Celso, é muito importante a gente olhar que mindset é uma das coisas que vem transformando o ecossistema. Porque, por exemplo, eu fui para Israel e eu entendi a mentalidade deles em construção de negócio. A mentalidade das pessoas lá é uma mentalidade de consolidação, é uma mentalidade de construção, é uma mentalidade de colaboração. E essa mentalidade de colaboração, ela faz muita diferença. Por exemplo, tem cafés de networking. A gente está tendo vários movimentos acontecendo aqui no Brasil, mas a gente não tinha tanto. O Vale do Silício tem ambientes que são para isso, para você tomar um café com uma pessoa que você nem conhece, porque você entrou naquela rede de relacionamento e você não tem receio de dividir a sua ideia. Sim. O brasileiro, ele tem não vou contar o meu trabalho, eu não vou contar porque vai roubar o meu lugar. Não, o mindset de colaboração é diferente. Por exemplo, eu tenho meu programa de TV. Eu mostrei pra você o que eu tô fazendo. Claro. E você tem que usar como benchmark e ver se tem coisa que a gente troca. E a mesma coisa você mostrar pra mim e a gente se ajudar e de repente vir alguma coisa junto. Entendi. Então é essa mentalidade que o brasileiro cada vez mais precisa entender. Ninguém vai roubar a sua ideia. Como é que você consegue construir junto com o outro? Que bacana isso, Lili. Então a gente, pelo que você tá falando, a gente tem muito a aprender no Brasil. Sim. Com esse, porque a gente tem esse estigma, né? Pô, o brasileiro é aquele cara que... todo brasileiro quer ser empreendedor. Né? A maioria dos brasileiros quer ser empreendedor. O brasileiro é muito criativo para fazer negócio. Sim, somos, mas pelo que você está falando agora aqui, a gente tem que aprender ainda e mudar nossa mentalidade, né? Alguns detalhes. Sim, muitos detalhes para chegar como são esses mercados consolidados. E esse primeiro acho que salta aos olhos, que já é uma sensacional dica, né? Colabore. Muita gente que vem aqui fala assim de servir primeiro, sim, de você ser interessante, sem ser não interesseiro. Né? Muita gente vem aqui e fala isso e é uma lição mesmo, assim que não somos assim ainda, isso temos que ainda ajustar um pouquinho aqui no país. E eu acho que isso está muito relacionado ao autoconhecimento, a você também ser confiante em si mesmo, porque às vezes as pessoas acabam sendo inseguras de si e acham que o outro vai estar ali para prejudicar. Claro que você não tem que ser bobo. A gente está num mercado de negócios. Em alguns momentos você tem que ponderar. Aquela pessoa é coerente, correta para que eu abra o meu negócio? Você também não vai sair contando para todo mundo. É uma questão de ponderar, entender com quem você está fazendo o negócio, o relacionamento. Porque eu acredito muito que a ambiência muda a frequência. Então busque sempre estar perto das pessoas que têm uma ambiência boa, que pensam da forma como você pensa, porque ali você vai estar mais seguro para abrir o que você está construindo e criando. Agora, a gente tem muito espaço também para crescer. Vamos pensar pelo lado bom, né? Quando você também não tem um mercado tão consolidado, quer dizer que todo mundo que quer empreender, que tem uma ideia, que quer transformar isso,
tem espaço ainda muito para crescer no Brasil. Sim, o Brasil eu falo que é um oceano azul de oportunidades, porque a gente agora tem a democratização da tecnologia, então cada vez mais ficou mais fácil das pessoas terem acesso à tecnologia. Vindo agora a inteligência artificial da forma como veio, a criação de startups dia a dia com o uso de IA só cresce. Sim. Eu, por exemplo, invisto em startups no segmento de inteligência artificial, lidero um pool de investimentos dentro da Bossa Invest, que é o maior fundo de investimentos em volume de startups da América Latina. E lá, o nosso desafio é entender a perenidade dessas startups, porque todo dia tem coisa nova. Sim. E o crescimento e a escala que elas têm, com até mesmo faturamento, dependendo do produto, é muito rápido. Então, a startup chega com um valor, um valuation interessante, porque ela conseguiu construir muito rápido. O ponto é, qual a perenidade disso? Por quanto tempo isso vai durar? Mediante a tanta transformação que a gente vem sentindo Sim. e cada coisa nova surgindo. Sim. Então, é muito desafiador. É o novo, mas é muito desafiador. E assim... Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para os empreendedores olharem, gente, está aqui, tem ferramenta, tem solução, tem nuvem, tem uma série de coisas que a gente não tinha antes que vocês podem utilizar para construir novos negócios. E se eu sou um empreendedor e eu quero, preciso de investimento, não quer dizer que seja obrigatoriamente dinheiro, mas eu preciso de ajuda para crescer meu negócio. Perfeito. Qual a recomendação? Bom, eu acho que toda startup ela tem que pensar desde o dia 1 em um processo de captação. Dia 1 a partir do primeiro dia eu estou me preparando para o quê? Eu posso buscar uma captação em 3 anos, em 4 anos, em 6 meses, em um mês. Captação, dinheiro mesmo, dinheiro. você fala. E também, não só dinheiro, tá? Porque a captação também envolve o cenário chamado Smart Money, que é o recurso que você... Por exemplo, eu entrego muito Smart Money, eu entrego conexões, eu entrego mentoria, eu entrego entendimento do que está sendo no modelo de negócio, eu entro em conselho, uma série de coisas eu atuo que são Smart Money. E eu sempre digo para as startups, não foquem em buscar um investidor somente por dinheiro. Porque dinheiro você vai lá no banco, você pega, você paga lá a sua taxa e devolve o dinheiro. Mas buscar um investidor para estar dentro do seu negócio, para ter uma participação acionária dentro do seu negócio, é importante que você veja se ele vai te trazer um smart money, se ele vai te trazer um valor agregado. E aí, investidor pode ser um fundo de investimento, pode ser um investidor anjo, e aí vai depender do momento que você está, da tese que você vai ter que atender. Tem uma série de coisas que tem que ser analisada antes de você tomar essa decisão. Sim. E uma outra coisa que eu sempre falo, quem busca o investidor é a empresa, é a startup. Não é o investidor que busca a startup, é o contrário, porque você, como startup, tem que entender quem você quer dentro do seu negócio. Porque no final do dia, quem deita a cabeça no travesseiro para dormir, que o negócio está rodando é você. Então, ter alguém que não agregue, te cobre e que você não vai conseguir ter a liberdade para fazer o seu negócio acontecer é muito complicado. Sim. Empreendedor, né? Vá atrás. Vá atrás. Vá atrás do investimento, quer Exato. seja ele dinheiro, quer seja ele smart money, como você está falando. Smart money é um conceito de dinheiro inteligente mesmo. De conhecimento, de você trazer pessoas que vão entender daquele seu negócio, ou que já passaram por isso, pessoas experientes, super experientes, que já passaram por várias situações que vão ajudar você a crescer. Exatamente. Isso. E para quem quer investir, na verdade. Então, tá bom, vamos pegar o outro lado, tá bom. Então eu quero. Tava falando com um amigo esses dias, poxa, que mora fora, né? Tem muita gente que mora fora voltando para o Brasil, volta com o bolso mais cheio e quer fazer, poxa, quero investir, quero pôr... Como é que faz para investir nessa história? É muito importante a gente entender que a gente tem que criar o nosso modelo de tese, né? Como que eu quero investir o meu dinheiro? Uma coisa é você investir seu dinheiro com um cenário sem risco, vai, tesouro direto, coloca um dinheiro em previdência, faz algumas aplicações bancárias, isso é um modelo de investimento. Um outro modelo de investimento, claro que tem alguns cenários com risco, tá? Que aí você vai ponderar o que você quer no banco. Um outro modelo é você investir no ecossistema de startup. Quando você investe no ecossistema de startup, você tem que entender que se você está começando, existem algumas recomendações. Uma delas é investir até 5% do seu capital quando você está bem no início. 10% quando você já está melhorando. Depois, aí vai ser critério seu qual vai ser o cenário de investimento. Por quê? Uma startup, ela é um produto escalável, ela é um produto que ela surge com inovação, mas ela é um produto que ela tem risco. Pode ser que ela dê certo ou não dê certo. E na hora que você coloca o dinheiro, você não tem todas as análises de como vai ser para o futuro. Sim. Assim como também se tem com uma empresa. Claro. Porém, quando a gente investe via rede, que é um modelo que eu gosto, inclusive eu invisto via rede também, rede, quando eu digo fundos de investimento, tem redes também que são de conexões que criam pools com pessoas, você consegue diluir o seu risco. Porque imagina, pela Bossa Invest, onde eu faço investimento, eu lidero 2 pools de investimento lá. Um é focado em mulheres, que é o Ladies,
e o outro é focado em inteligência artificial. Lá você compra uma cota e você tem a participação de investimento dentro daquelas startups. Então, por exemplo, em um pool eu tenho 14. Se eu tenho 14 startups investidas ali, pode ser que uma dê certo, pode ser que outra não, pode ser que outra deu muito certo. E na hora que eu tenho a média do meu investimento, eu acabo tendo um saldo positivo. Por quê? Eu pulverizei o meu risco entre os investidores que fazem parte desse pool comigo, e a startup recebeu um cheque interessante, e eu também pulverizei o risco colocando em várias. Então isso é um modelo. Esse é o modelo. Então deixa eu ver se eu entendi. Esse é um deles, tem esse mais. É o modelo. Esse então, só para ver se eu entendi o primeiro modelo. Então, né, que você está falando muita coisa importante e interessante aqui. Primeiro, se eu sou um investidor, pequeno investidor, tenho lá 100 mil reais para investir. Perfeito. Então, a sugestão, 5 mil reais para começar. 5 mil reais, você falou 5%, isso até 10%. Isso do seu capital. Se você tem 100 para investir, você vai investir o 100. Vou investir o 100, mas tá bom. Se eu tenho na minha vida, eu tenho lá... 1 milhão, você pega 100 reais. Se eu tenho 100 mil reais, eu posso investir 10. Exato. Né? Vou investir 10 mil reais nessa história. Eu posso... Como recomendação, tá? Não... Você pode pegar e colocar tudo, mas aí é... Lilian Prima Albuquerque, nossa guru de investimentos agora. Depois eu vou mandar... Se não der certo, manda mensagem. Manda mensagem. Fiz e não deu certo, Lilian. Não. Risco. Isso tem que estar muito claro. Mas assim, não é bem risco é quando você está no começo. Quando você começa a entender mais, você vai encontrando o caminho ali e você vai tendo alguns retornos. E eu posso investir em redes, você está falando. Sim, em rede é muito mais seguro. Que são redes, né? Como tem a Bossa. Exato. Como tem a Anjos do Brasil, né? O Cássio Espina, um abraço. Tem a Mobius. As três eu estou envolvidas. Envolvida. E a Mobius, por exemplo, você investe um cheque menor e você ajuda várias startups. E lá é focado só em mulheres. Então, eu tenho 20 startups investidas no portfólio. Caramba, que bacana. Então, 20, um dinheiro colocado lá que vai diluído em 20 startups. Então, a probabilidade de dar mais certo... Numa rede, você diminui esse risco. Diminui o risco. Que bacana. Hoje eu tenho cerca de quase 100 startups no portfólio. E aí eu tenho alguns modelos. Um modelo é investir via rede, que me gera uma segurança. Outro modelo é alguns modelos que você compra, algumas cartas de investimento como CCB, e aí faz um investimento. E o outro modelo é o modelo crowdfund, que é você investir em startups como se você estivesse fazendo um investimento na bolsa. Você seleciona lá algumas startups e faz um investimento. E aí é um investimento menor, você coloca uns cheques menores, mas você vai pulverizando. A diferença é, eu hoje sou líder de comitê, então eu acompanho o que acontece com as que estão em rede. Nas que estão em modelo crowdfunding, não consigo acompanhar. Eu não tenho acesso a elas. Eu só simplesmente coloquei o dinheiro ali como investimento, então eu não consigo acompanhar. Então eu não tenho acesso a elas. Quando você investe em rede, você acaba ficando um pouco mais próximo, você está perto do board, você está perto do fundo, então você acompanha um pouco mais. Você tem relatórios do crescimento daquela startup, então é mais seguro. Que bacana. E você falou... e o direto também, tem um modelo direto. Modelo direto, qual que seria? Direto seria, por exemplo, eu tenho uma startup que eu invisto, vou trazer ela como exemplo, que é uma fábrica de software. E é uma empresa de plataforma. Inclusive é do Skills. E aí do Skills, o que a gente fez? Eu investi direto, eu sou a única investidora anjo deles, por enquanto, gente. Fica a dica aí, que a gente vai fazer uma rodada de captação. Olha aí. Em breve, no momento certo. Acho que isso é muito importante. E aí do Skills está crescendo, ela começou como uma empresa de plataforma, já está vindo para um cenário de fintech, onde a gente tem meio de pagamento, tudo está acontecendo já lá dentro, e a gente já entendeu que tem um modelo também de fábrica de software. Então, na hora que eu investi, sou a única investidora anjo deles, depois a gente faz um trabalho de trazer novas captações, só que assim, meu risco, ele é maior quando eu vou direto? Pode ser maior. Só que assim, cabe uma série de análises a ser feita na hora de investir numa startup. A primeira que eu olho é quem são os fundadores. Quem são as pessoas com quem eu vou fazer negócio. E aí, dali em diante, eu começo a entender o PMF, que é o Product Market Fit, faz sentido a solução para o mercado, entender o mercado, entender o modelo de negócio, e aí eu começo a fazer as outras análises para depois entrar no investimento. Muita coisa. Então, para fazer investimento, são basicamente 3... Os 3 que eu faço, porque tem mais. Principais. Tem mais, mas vamos ficar em 3. Eu faço 4, mas vamos lá. Esse de ser, na verdade, o de rede, onde você vai nesses investidores e você pode colocar um dinheiro e alguém está avaliando lá essas startups, você está diluindo o risco com mais amigos. Então, amigos investidores, vamos dizer assim, entre aspas, que estão apostando em algumas empresas, solução. O outro é o direto, como você falou. Você vai lá e fala assim, bom, vou investir, eu vou analisar esses caras aqui e vale a pena eu colocar algum dinheiro aqui. E o crowdfunding, como se fosse uma turma que vai colocar em lugares menos, quase bolsa de valores. Isso, né? E tem um outro modelo CCB também lá que você compra e tem uma carteira de startups lá dentro.
Tá, que ótimo. E você falou, né? Quando você avalia, né? Hoje você já é experiente, você tem um portfólio... E tem mais. Eu tenho mais um quinto modelo, que é um modelo que eu olho o cenário internacional. Que aí são investimentos pontuais que eu invisto em startups fora do Brasil, através do fundo também. Ele não entra em rede, não entra em crowdfunding, não entra em modelo direto, mas ele entra como oportunidades especiais. Por exemplo, tive uma oportunidade especial que eu tive um retorno de 25 vezes. Por quê? A chance de uma startup lá fora crescer um valuation muito mais alto é muito mais rápido do que aqui, dependendo do cenário. Sim. E aconteceu dessa startup e valorizou. Só para você ter uma ideia, ela valorizou 100 vezes. Aí você fala 100 vezes, só que eu tinha a opção de saída em 25. E eu teria que tomar a decisão, eu continuo ou eu saio em 25. E aí, gente, isso é muito importante, Celso, é muito importante porque é decisão de liquidez. Você tem que entender o nível de maturidade se eu saio ou não saio. É igual quando você fica na bolsa de ações, e aí fica, não, tá crescendo, eu vou deixar lá, de repente ela cai. Poxa, se eu já coloquei X, normalmente a média de retorno é 4, 6, 8, e eu tô tendo 25, por que eu vou esperar? Pois é. Eu falei, não, vem. Porque depois isso pode ser reinvestido em outras coisas, em outras startups, e aí movimentando o ecossistema. E esse cenário de investimento que você está colocando, Lilian, ele é acessível a qualquer um? Por que eu estou perguntando? Porque tá bom, vou imaginar aqui as pessoas assistindo e todo mundo. Eu posso pegar dinheiro lá, sobrou um pouco. Eu vou lá no... Crowdfunding é acessível para todo mundo. Para todo mundo, porque eu posso colocar no banco, no fundo, no CDB, que está pagando lá, Brasil, o país que paga juros altos, posso colocar lá. Você pode investir com R$100, com R$1.000, que crowdfunding existem modelos. Sim. Agora, quando você vai para a rede, aí você tem cheques maiores para as startups, consequentemente, também são investidores que colocam tickets maiores. Muito bem, muito bem. Mas eu posso investir. Então, na verdade, compete com a Bolsa de Valores. Porque hoje eu posso ir lá e comprar ações da Petrobras. Sim, posso mas comprar... aqui é diferente, porque mas você pode comprar ações. Concorre, posso ter um pouco lá no fundo DI, um pouco lá nas ações do Bradesco, do Itaú, da Petrobras. E você tem que ter, porque isso é diversificação de portfólio. Então, por exemplo, não está todo o meu dinheiro em startups. Eu tenho que pensar como é que eu diversifico o meu portfólio. Eu sempre brinco que a cesta dos ovos tem que ter vários ali, de forma diferente. Diversos tipos de galinhas ali, né? Cada uma coloca a sua. Porque se uma só ficar botando, você vai uma hora pode acontecer alguma coisa. Então, vai pegando de diversas. Tem a que coloca mais, a que coloca menos. Mas o ponto todo é você diversificar o portfólio. E porque se eu estou falando que até 10% para quem está começando é ideal, o que você vai fazer com os outros 90%? Você vai gastar? Não, você vai investir em outros cenários de investimento. Sim. E porque aqui tem um certo risco, né? Sim. Claro, porque são empresas que podem, tá bom. Hoje eu invisto mais de 10%, mas porque eu fui criando a jornada de investimento do ecossistema startup e fui entendendo que eu poderia ir colocando mais. Pô, é aquela história, né? E já tive desafios, viu? Principalmente, mas no começo. Sim. Principalmente no começo. Hoje já tem uma... Eu já tenho, mas porque eu comecei investindo mais do que 10% logo no início. E depois eu fui entendendo que o cenário da tese era outro. Mas por quê? Porque eu entrei também como founder. Então, teve... Tá bom, aí você tem que apostar mais no seu negócio. No seu negócio ali, né? Mas bacana que você pode... Tá bom. Pode dar problema. Você já teve investimento que não deu nada, que deu prejuízo. Sim, já tive 2 write-offs. As startups simplesmente... Acabou. Pois lá virou zero. E acontece. Mas o bom é que essas duas estavam em rede. Então, dentro de rede, na hora que eu olho a média, ali tá tudo bem porque as outras estão segurando. Sim, mas assim como pode ter essa de 25 vezes. Sim, exato. Quando você tiver mais dessa de 25 então, vezes, você avisa, por favor. Eu também preciso avisar pra mim, porque eu achei ótimo. Se tiver mais dessa, você avisa pra todos nós aqui. Foi engraçado que eu mandei pro meu marido e falei, qual que acabou de acontecer aquele? O quê? Falei, mas agora eu vou tomar essa decisão aqui. Ele, não, tá certo, pega. Aquela sensação, né? Que você colocou 1, devia ter colocado 10. Se colocou 10, tinha que ter colocado 100, né? Exatamente. Falei, nossa, por que eu não coloquei mais, mas né? Vem imediatamente. E quando você avalia essas startups, né? Você começou a falar isso, né? Tá bom, então a Lilian tá lá, já tem um portfólio de várias empresas, você e o pessoal dessas redes vão investir. O que é mais levado em conta para saber se vai investir ou não? Por exemplo, em rede, a gente tem praticamente um Shark Tank lá, só que online. Mas com dados, com informações, com um briefing preparado antes, ou seja, é muito mais seguro para o investidor.
Por quê? Nós recebemos um relatório através dos nossos analistas lá no fundo, onde eles enviam para a gente dados, os KPIs. Qual que é a valuation daquela startup, o porquê que foi construído daquela forma, quais são os KPIs que são importantes ser analisados, por exemplo, qual que é o CAC que ele tem, qual que é o churn, ou seja, quantos clientes ele perde, qual que é o LTV, ou seja, qual que é o faturamento que ele teve durante os últimos 12 meses, o lifetime value. Se ele é um cliente é uma startup que ele tem recorrência de faturamento, que a gente chama de MRR, todo mês tem essa recorrência de faturamento. Por quê? É diferente de você ter uma startup que ela fatura uma coisa com um cliente de uma vez e outra que todo mês está tendo essa recorrência e está crescendo. Por quê? A gente vai entendendo quais são os riscos. Sim. E aí vai entendendo o modelo de negócio. E nisso a gente faz uma análise, entende quais são os founders e aí eles vão para o pitch com a gente. Aí logo que eles vão para o pitch, aí começa o entendimento. Não basta ter... Eu vou até pouco mais água para você. Obrigada. Não basta ter... É que eu falo pouco, você viu, né? É o podcast, é isso mesmo. Fique à vontade, falaremos muito sobre isso. E fala rápido, né? Fala rápido. Falo rápido? Fala rápido. Mas é ótimo, é muita coisa, mas eu tô aqui capturando. Quando você fala que é um Shark Tank, né? E acho que muita gente aqui assiste, ficou famoso Shark Tank, é onde as pessoas vão apresentar as suas empresas, as suas startups para uma bancada, né, de virtual ou presencial, no caso do programa, vai apresentar a sua ideia, a sua inovação e por que aquela empresa vai dar certo e quanto que ele imagina ter de investimento naquilo. Isso. Mas não basta ser só uma ideia pelo que você está falando, né, Lilian? Tem que ser tem que ser estruturado, tem que ter um monte de indicadores de performance. Para essa tese. Então, por exemplo, quando eu brinco aqui do Shark Tank, online, é para o fundo de investimento que eu faço parte. Por exemplo, o fundo, a gente tem uma tese. Para se entrar e conseguir um investimento lá, você tem que atender a tese. Você tem que ter um mínimo de faturamento, você tem que atender esses KPIs. Por quê? Os investidores que colocam dinheiro lá entendem que o risco que ele vai ter é menor porque essas startups já vêm mais prontas para essa tese. Entendi. E tem um outro ponto importante. A gente busca sempre olhar o cenário de early stage, que é saída. Sim. Olhando o cenário do investidor, que é o quê? Não esperar ela crescer muito para sair. Poxa, se está crescendo, já está dando uma rentabilidade e tem uma possibilidade de M&A dessa startup, dela sair, vender a parte que a gente investiu, pega seu dinheiro. Pega o dinheiro e faz a história. Exato. Que é a decisão de liquidez, né? E aí isso é importante porque a gente busca trazer, o fundo em si busca trazer liquidez também para os investidores. Mas sabem que pode demorar, porque depende da startup ter M&A ou não. Agora, ter a ideia, que é uma coisa importante, tem outros caminhos para startups que têm a sua ideia. Aí a gente vai olhar o cenário das incubadoras, das venture builders, onde você pode chegar de repente com a sua ideia, com faturamento ainda que não atendeu a demanda de fundos de investimento, porque existem fases. A startup, sabe quais são as fases do crescimento da startup? Não, por favor. Vou te contar. Por favor, nos conte. Começa sempre com FFF. Sabe o que é FFF? Não. Friends, Family and Fools. Ou seja, a Friends, Family and Fools. Fools. Ou seja, a família, os amigos e os doidos que entram na ideia. Porque tem que ter, muitas vezes tem que ter alguém que, sabe, topa aquilo com você. Sim. E eu já entrei em situações onde eu fui a doida que topei a ideia. Entendi. E eles reconhecem, falam, não, Lilian, você acreditou na gente na época que a gente ainda não estava... a gente estava com a ideia e não tinha faturamento ainda. Sim. Mas eu vi a possibilidade do negócio, eu vi que eu conseguia agregar com aquele negócio. E aí disso você sobe para o investidor anjo. Sim. Por quê? Existe um modelo aqui que é um bootstrap, é um modelo onde você investe com o seu próprio dinheiro. E depois você vai trazendo investidor anjo para o seu negócio. Aí depois você traz investidor anjo, vão tendo segmentações de buscar investimento, que a gente chama de pré-semente, que é quando você está começando, depois semente, aí depois você vai para um fundo de venture capital, aí depois você pode ir para um family office, aí depois você vai seguindo até você chegar num modelo que você vai para um IPO. Que é quando você coloca e abre no mercado de ações a sua empresa. É quando então a sua ideia, basicamente vai desde a sua ideia, com a família, amigos e loucos, ali você vai evoluindo isso até chegar onde você está no IPO, onde você está, na verdade, colocando ações para todo mundo, para o mercado inteiro poder comprar. E milionário. Exato, bilionário, porque aqui o faturamento já é bilhão da sua empresa. Já é bilhão, já é bilionário aqui. Ótimo. Essa tem uma jornada longa. Por exemplo, você olha uma Nubank, você olha um Waze, você olha uma Uber, assim, empresas que foram crescendo. E Lilian, não dá para ir sozinho, né?
Não dá para ir sozinho em nenhuma fase. Eu acho que em nenhum lugar sozinho a gente consegue ir para um próximo nível. Porque mesmo no começo ali, quando você fala, tá bom, sou um empreendedor, tive uma ideia genial, quer dizer, que eu acho genial, tive aquela ideia. E eu preciso ir buscar ajuda. Então tá bom, vou falar com pessoas como você, como as redes, para ajudar. Tem uma série de indicadores de performance desse negócio, e você falou vários deles aí, que esse cara não conhece, ele não sabe exatamente o que é o LTV, e todos os indicadores. E tem muito mais, tá? Muito mais. Falei só os básicos. Só os básicos, mas e alguém ajuda ele desde o começo? Então, existem caminhos para se buscar ajuda. Então, sempre tem que pensar em mindset de ecossistema. Onde é que você está conectado? Você está num ecossistema que te ajude a fazer isso? Eu olho desde o básico. Você está no Sebrae, entendendo a fazer um pitch, olhando qual que é o seu modelo de negócio, montando a sua apresentação, fazendo um cenário, os programas de aceleração. Você está olhando outros movimentos de aceleração que acontecem, programas de imersão, tudo mais. E aí depois você vai entendendo o que é os fundos. No mínimo você tem que entrar no site de o que é uma aceleradora, o que é uma incubadora, entender o que cada uma faz. Eu sou conselheira da Lions Startup, que ela é um modelo de incubadora versus venture builder. O que é isso? Na hora que eu olho a incubadora, ela traz para dentro do hub dela, que é um ecossistema gigantesco, startups onde ela tem uma participação dessas startups e ajuda elas a crescerem. Por quê? Ela tem contábil, jurídico, tem uma série de coisas que ela consegue ajudar essa startup. E também traz um pool de investidores para avaliar o que tem lá dentro para poder ajudar a tracionar. Então você tem que entender que você não pode falar, eu vou fazer tudo sozinho. Pode ser que dê certo, tá? Tem gente que consegue, mas assim... difícil. É difícil. Aliás, eu não sei quem mas não vou dizer quê? que não. E para quê? Exato. Para quê, né? Mas tem um outro ponto importante, Celso. Porque às vezes a gente começa pegando e já trazendo um monte de gente e vai só diluindo o seu equity. Quando você vê, você virou funcionário do negócio. Então, existe também um caminho de você entender qual modelo de captação em rodadas você vai fazer. E o importante é, se você quer chegar num IPO, você quer chegar numa série A, que é o próximo passo depois quando você já tem um faturamento acima de 50 milhões, que aí você vai crescendo as séries, valuation, desculpa. Você precisa ter no mínimo 70% do seu cap table, das suas ações, com os fundadores. Não dá para ficar totalmente diluído. Então, fazer um trabalho de jornada coerente é importante. Sim. Onde você não vai vai sair diluindo o tempo inteiro. Sim. Eu tenho amigos sócios de empresas grandes que falaram, eu fui soltando, não conhecia isso antes, saí com dinheiro, mas podia ter saído com muito mais. Entendi. Então, entender esse timing também é muito importante. Mas assim, eu sempre digo, não tem certo e errado. Vai muito ao que o empreendedor quer, qual que é o caminho que ele quer seguir, e às vezes ele quer sair antes e tá bem o que ele colocar no bolso e tá tudo certo. E é um mercado que vai crescer muito, então, no nosso país nos próximos anos? Você acha que a gente vai tendo um estouro? Eu acho que assim, o ecossistema de startup ele não para de crescer, porque mudou-se a mentalidade, está mudando, as pessoas estão entendendo como a tecnologia tem que ser embarcada nos negócios. Então, hoje, todas as pessoas que têm empresas estão entendendo que elas podem ter produtos escaláveis encaixando a tecnologia. Isso para um país igual o Brasil é fantástico, né, Lina? Porque a gente tem essa natureza nossa de empreender, não só pela nossa característica, também. Mas muito pela necessidade do que é o país, né? Não tem, né? Você tem desemprego, você tem poder econômico baixo e às vezes uma ideia dessa vira um negócio. Só precisa profissionalizar, mas é bom saber que tem ajuda, né? Exato. E com isso tudo você também faz consultoria, né? Não é só você mantém um lado seu toda investidora que está nesse ecossistema de startup com o seu portfólio, mas tem um lado de consultoria. De ajudar na jornada. E como é que é essa consultoria? Você ajuda toda a jornada ou determinada parte dessa evolução? Normalmente eu entendo o modelo. Por exemplo, eu tenho um programa de mentoria, que é o método LPA, onde eu faço a mentoria com empresários e eu trabalho muito o mindset startup. Então, eu trabalho realmente a mentalidade. O meu grupo já teve juíza, médica, médico, advogado, diversos perfis e startupeiros. Sim. Pessoas que são do ecossistema de startup. Startupeiros já é aquele cara que quer fazer uma startup. E que já tem, por exemplo. Muitas vezes você já tem um modelo e você precisa ir para um próximo nível com o seu modelo. Sim. Óbvio que eu avalio qual a fase do negócio para entender se faz sentido entrar aí na mentoria. Eu não vou entrar desde o modelo do papel e falar, vem cá, vamos fazer esse negócio acontecer. Sim. Eu já vou numa linha de o que você tem, como é que a gente consegue tracionar, como é que a minha rede de relacionamento consegue ajudar,
para você ir para um próximo passo. Porque, cheguei no papel, peraí, vai para um modelo de outros processos de aceleração, ou de repente ele quer estar na mentoria e quer entender se ele consegue aterrissar aquele modelo, tudo bem. Sim. Mas aí eu entendo a fase do empresário para ver se faz sentido estar dentro da mentoria, porque o grupo se ajuda muito. Sim. Eu gosto muito dessa coisa de conexão que geram transformações, de pessoas juntas fazendo negócios, porque uma conecta com a outra e dali acabam surgindo novas oportunidades de negócio até entre eles. Sim. E eles podem ser clientes entre eles. Então eu tenho essa mentoria, tenho também a consultoria LPA, onde eu tenho várias ações de projeto, palestras para empresas, falando sobre o cenário de investimento em startup, falando sobre a mulher também nesse posicionamento. Eu tenho palestras sobre mercado de escala, mentalidade de escala, uma série de coisas que eu vou trazendo. E aí, entre outras coisas. Muito bacana. Como eu falei, né, pessoal? Vai ter aqui como encontrar a Lilian. Aquele seu Linktree, quando entra lá na árvore de conexões da Lilian, do que ela tem bastante coisa ali. Tem. Né? Tem muito legal o material, sim. Eu falei que demorou para eu olhar tudo. Tem a rádio, toda segunda-feira às 6h30 da manhã eu tô na Nova Brasil FM, trazendo rádio, tecnologia. Tem rádio, tem televisão, daqui a pouquinho nós vamos até falar de tudo que tem lá, que é bastante coisa. E tem um conceito que eu adorei, né? Eu já conhecia, mas você fala isso com propriedade, porque salta aos olhos o seu nível de relacionamento, né? Você como você acabou de falar, né? Você percebeu que esse nível de relacionamento é importante. Sim. Em todos os níveis. Empreendedor ou empresário, e você transita em todos os níveis ali. E você fala assim que não é importante ter só o networking, mas o netweaving. Né? De netweaving é uma coisa bacana que a gente até vai estar aqui explicando. Fala para nós o que é netweaving, por favor. Eu falo muito disso porque netweaving é você realmente construir relações duradouras. As pessoas, às vezes, e a gente que vem do mercado corp, lembra que a gente ia para reuniões? Não, você tem que ir no evento para fechar um negócio, para se conectar com aquela pessoa que você tem que fechar aquele negócio. Calma, deixa eu conhecer a pessoa. Deixa eu saber quem ela é. Lá na IBM, que trabalhamos na mesma empresa, não tinha muito tempo para isso, né? Conhecer não, você tinha que ir lá já para fechar o negócio, já assinar o contrato. Quase assim, Lilian, traz o contrato, depois você pode conhecer. Ele tá em tal evento, a pessoa, calma. E eu acho que o netweaving, ele é muito mais... Mas é diferente, eu fazia isso com os meus clientes. Uhum. Inclusive, tenho relacionamento com muitos até hoje, de ter amizade, de ter uma conexão muito boa, porque eu sempre me preocupava com o outro. Então, eu acho que eu tinha um cliente, que uma vez eu cheguei para ele, sentei na reunião e falei, como é que eu posso te ajudar? Ele virou para mim e falou, Lilian, nunca uma pessoa chegou aqui na minha empresa e fez essa pergunta de como é que eu posso te ajudar. Todas sempre viravam para mim e falavam, olha, o seu portfólio tem tal coisa, a gente tem tais solução, a gente tem tais produto. Você nunca quis entender o que eu fazia, nunca ninguém quis entender o que eu fazia. E a minha pergunta é, para onde você quer ir com a sua empresa? Onde é que você quer chegar com o seu negócio? E dali, a gente vai entender o que pode construir, o que pode fazer e tudo mais. Muito bom. Parece óbvio, mas não é o que acontece no dia a dia. Né? Exatamente. E eu acho que sempre foi assim que eu fui evoluindo, né? De como é que eu posso ajudar o outro? Como é que eu posso servir, né? E aí isso foi me abrindo rede de relacionamentos. Porque eu servia com o conhecimento que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, com as redes de relacionamentos que eu tenho. E se a pessoa é genuína, se ela é uma pessoa boa e faz sentido, você vai gerando uma conexão. Ótimo. E aí dali pode ser que surja um negócio que não é com ela. Sim. É com um amigo dela. Porque ela falou, poxa, a Lilian me ajudou com isso aqui, ela tá precisando desse... Peraí. Eu tenho amigos que eu falo, putz, eu queria falar com tal pessoa, você conhece? Não, Lilian, pra agora. Essa pessoa vai no seu programa porque essa pessoa é meu amigo, eu já tô ligando pra ele agora. E a pessoa me manda, ó, fulano já entrou em contato comigo. Muito bacana. Assim, e é muito legal. E eu faço isso também. Porque se eu sei que tem uma oportunidade importante para alguém, eu vou conectar porque essa pessoa merece. Então, acho que o netweaving é isso. Vá criando relações duradouras, que no meio da jornada, vocês se encontram, vocês se ajudam. E eu, assim, tenho experiências de todos os tipos. Que o netweaving com certeza fez a diferença. Muito bacana. Então a gente pode falar, pessoal, se bem entendi, network é quando você conecta com alguém esperando receber alguma coisa. E já trocando cartão, sabe? Já trocando cartão, vou vender para esse cara aqui. O netweaving, weave vem do verbo tecer, né? Tecer, exato, da teia, exato. Netweaving é quando você conecta com alguém teia. esperando contribuir. Exato. Muito mais coisa na expectativa de contribuir do que só receber. Isso, gerar uma conexão, vamos ali, ó, na minha teia tem essa pessoa, tem essa relação com ela e ela pode ter através da teia dela outras pessoas e aquela conexão ir acontecendo e a gente tá
junto. A gente precisa divulgar mais, então, Lília, porque todo mundo só sabe falar networking. Vamos começar netweaving, né? Você vai ser a embaixadora do netweaving. Eu falo disso já tem um tempo. Já tem um tempo. É pouco conhecido no Brasil. Lá fora eu já tinha escutado esse termo já, mas no Brasil pouca gente fala nessa história. Mas tem que fazer networking, tá tudo bem. Claro, né? Mas toma cuidado para não ser muito agressivo, porque às vezes se você consegue construir uma relação mais netweaving, mais duradoura, você vai ser melhor. Muito bacana. E você falou do seu programa, né? Que é o LPA e você. LPA... Lilian Primo Albuquerque e Lilian você. Primo Albuquerque e você. Bacana, tem até acho que uma fotinha que eu tava assistindo ontem, achei episódios, achei coisas. É esse aqui, legal. Certo? Sim, uma das emissoras que ele tá é a Vivax. A Vivax nós estamos de segunda a sexta, aliás, segunda a sábado. Às 19 horas, mas o programa hoje ele está em 8 emissoras, está no Brasil, está nos Estados Unidos, o conteúdo também é assistido em Israel pela TV Judaica, está na TV Connect US, está no canal Marketing também que você está na IPTV, eu vou acabar esquecendo alguém, está na TV Aberta São Paulo, a gente tá põe GNG, tudo aqui embaixo depois, porque eu também... Não posso esquecer de ninguém. Eu nem consegui anotar tudo, que eu fui lá em todos. TH+. E peguei a Vivax só porque... Foi a primeira foto, tá? Não, perfeito. Todos são maravilhosos comigo. Um beijo para todo mundo, todos esses parceiros. Que o netweaving fez a diferença também, sabia? Sim. Para que eu estivesse também conectado com todos eles. E a gente vai se ajudando. Então, eu acho que é uma relação muito importante, né? Da gente olhar quem é parceiro com você na jornada. E você traz muito de empresários lá, né? Você traz muitas pessoas desse ecossistema de negócio. Acho que eu vi de todos, né? Desde investidores até as pessoas que querem que se invista nesse mundo da startup ali, né? E a ideia é isso, é expandir esse programa em todas as emissoras. Metas. Hoje ele está em 8 emissoras, a meta desse ano são 10. Eu acredito que eu vou suprir esses 10. Tudo é uma questão de tempo e planejamento. Mas eu comecei com 400 mil de alcance em uma única emissora e fui alcançando demais emissoras, onde a gente tem hoje 8. E são 253 milhões de alcance, né? Onde a gente soma o alcance de todas as emissoras. Que bacana. A ideia é muito legal. Então, assistam o LPA e você, é muito legal. Eu vi alguns ontem, achei muito Acompanha no Instagram, @LPA e você, que lá a gente tem toda a programação. Sim. E quem participa com a gente acaba aparecendo 13 vezes nos programas. Muito legal. Porque tem YouTube, tem Spotify, tem as reprises, tem todos os dias da semana tem episódio. Então é muito, muito legal. E sabe o que é interessante? O modelo de atuar em diferentes segmentos. Por exemplo, eu estou em um que é banda KU Parabolic Sky. Eu vou chegar numa região que não chega fibra. Sem dúvida. Ou que não chega um outro acesso. É isso aí. Aí eu estou no fibra nacional. Vai chegar a fibra. Vivo, claro. Eu estou em Sky. Então, na hora que você vai olhando, quando a gente olha esse portfólio diferente de emissoras, você consegue tocar muita gente. Então, isso eu acho que é muito importante, né? E essa é uma coisa que o Brasil, a gente tem muito a evoluir ainda, né? Sim. Quando você vai em outros países, eu sei que isso já acontece já há algum tempo, já estão alguns anos na nossa frente dessa história de divulgação, de capilaridade, de tudo mais aqui. Mas é muito bacana, né? Como tem igual aqui, a gente está na IPTV, no canal Marketing, e vira e mexe chegam mensagens, Lilian, de pessoas do interior, tô assistindo Sucesso Brasileira, vi isso aqui, falo, lá em lugares distantes que fala, a gente tem que fazer isso mais e atingir, né? Um outro detalhe, o Heródoto Barbeiro veio aqui, né? Sim, ele é da Nova. Ele é da Nova. E ele estava falando dessa história, né? Que a revolução do que é o jornalismo, né? Ele quase falou assim que pessoas como nós aqui podemos trabalhar como jornalistas, o que era impensável alguns anos atrás. Eu tenho MTB jornalista. Onde tinha aquela história lá de ler um jornal, tá ali, escreveu o que tem de informação. A informação está aí para ser de um potencial de 250 milhões de pessoas. Que bacana, bacana. E o interessante é o perfil, né, como você comentou aqui, nós viemos do mercado de tecnologia, estamos no mercado de tecnologia, minha formação é em tecnologia em sistemas de informação. E a comunicação, ela é fundamental, inclusive, para falar disso. Claro. Para trazer, para passar para as pessoas o que a gente tem de hard skill, né? O conteúdo mais técnico, a comunicação faz toda a diferença para a gente levar para as pessoas. Tudo isso que você faz dá tempo de tomar cerveja? Você mais? Não tomo cerveja, mas um vinho eu tomo. Você toma uma cerveja?
Não, você não toma cerveja. Cerveja eu não tomo. Então eu nem vou te dar. Eu ia te dar uma cerveja. Mas meu marido toma. Mas eu podia dar pro spa, né? Meu marido toma. Até porque eu já dei uma pra ele e ele pediu mais uma. Então eu vou deixar uma pra... então eu vou deixar com você. A gente traz aqui... A gente não pode pensar só na gente, lembra? Do servir, do colaborar. Sempre tem que pensar no outro. Exatamente. Deixa eu te falar, vou deixar... Tem um cachorrinho? Tem, na verdade... Acho que eu não vou deixar ele beber, não. Eu vou ficar com a cerveja pra mim. Esse é o Heeler. O Heeler é uma raça de cachorro, esse é uma Heeler Beer. A gente linda. traz aqui alguns casos de sucesso brasileiro. Eles fizeram para nós aqui uma tiragem especial, né? Porque normalmente cerveja é feita com lúpulo importado, porque é uma coisa de clima muito frio. Mas aqui eles plantam um lúpulo lá em Passa Quatro. E conseguem já fazer... E como tem lúpulo, né? O Tídio é um sócio meu de outra empresa também. E eles começaram a fazer cerveja e fizeram essa tiragem para os nossos convidados. Para a Marcela Spaziani, vai ter lá. Ou você Acho que eu vou até experimentar, então, vai. Você experimenta, você vai gostar. Todo mundo que vem aqui acaba gostando, uma cerveja artesanal para você. E muito legal que eles estão fazendo uma experiência também lá nessa história. Eles estão plantando lúpulo. Sim. E vão montar algo igual, sabe, que tem nas vinícolas do vinho que você gosta, que você vai ver a vinícola e toma o vinho. Eles estão fazendo a mesma coisa do lúpulo e toma cerveja. Que Nós interessante. vamos convidar você ainda vai gostar de lá, ainda vai falar assim, vai gostar de tomar cerveja e olhando para o lúpulo que foi plantado ali geladinho. Excelente, muito bom. A gente traz mais alguns casos aqui de sucesso brasileira também. Tem mais uma empresa que é a Multi. A gente tem aqui... esse aqui é o lúpulo. Até volta lá um pouquinho, Borel. Isso é o que eles estão fazendo. Esse é o lúpulo. Que legal. Né? Então você começa a ter a cerveja assim. Viu que está ficando mais requintado esse mundo da cerveja artesanal, cada vez mais. Sim. Né? A gente traz mais um caso aqui de sucesso brasileiro, Eliane, que é a Multi. A Multi é uma empresa de consultoria. Eu sou um dos sócios da Multi. E lá a gente faz consultoria em tecnologia da informação, desde estratégia de TI, até projetos de implementação, até muito a parte que a gente chama de Talent as a Service, que é uma guerra hoje, que é você encontrar profissionais de TI, né, de tecnologia em todos os níveis, desde developers, de analistas, de cientistas de dados. Vamos pensar juntos. Totalmente. Temos uma fábrica de software aí que a gente pode ter sinergia. Totalmente. Essa aqui é uma coisa que essa empresa tem 13 anos já de vida e muitos clientes importantes. Assim, a gente tem... É uma guerra encontrar bons profissionais de TI hoje, né, disponíveis. É um desafio, developers principalmente. Isso aqui a gente tem lá as recrutadoras, brinco que é quase que um bunker, assim, encontrando. Eu sou conselheira da Lions Startup, vou trazer essa dica aqui. A Lions tem um programa de formação de developers gratuito que ela roda 2 vezes por ano de 6 meses. De lá tem um celeiro de profissionais que podem ser aproveitados para o mercado e podem, de repente, ter uma sinergia aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente precisa de coisas, de iniciativas como essa, né? O Brasil precisa ter mais tecnólogos. A gente precisa ter mais gente formada em matemática, em lógica, que virem developers. O nosso percentual é baixo. Existe um gap. E eu falo para todo mundo que se está na dúvida do que trabalhar, do que investir, vá trabalhar com tecnologia. Por mais que esteja nesse momento de ebulição, melhor ainda. Porque você precisa de bons profissionais no Brasil. Então, iniciativas como essa que você falou são ótimas. Né? Tem mais um parceiro nosso que tem aqui também, que é o Cashbank. O Cashbank, o Marcelo Ramos veio aqui, Lili. Não sei se você conhece o Marcelo Ramos, ele é fundador da Swile. Swile é aquela empresa de benefícios, sabe? De cartão de benefícios. Sim, cartão de concorrente da Ticket, da VR. A Swile foi o primeiro que unificou esses benefícios num só. Então, a história dele é muito bacana. Depois eu vou esse é daqueles que a gente vai conectar pessoas dos dois lados. Legal. A história do Marcelo Ramos é assim, de um restaurante quase quebrando a um unicórnio em menos de 5 anos. Que é a Swile. Né? Então, é muito bacana. E hoje ele tem um outro negócio que é o Cashbank, que é o banco do colaborador. Ele veio aqui e falou para mim assim, Celso, então... Todo colaborador hoje precisa de um dinheiro para terminar o seu mês. O Cashbank, ele dá esse dinheiro para os colaboradores. Não, ele dá o dinheiro. Você quer pegar lá R$1.000. E se você vai pagar juros de R$200 naquilo. A gente devolve 100% desses juros em cashback. Falei, quanto? Não, 100%. Como? Na hora. Então tá bom, pegou R$1.000, 1.200, você vai ter cashback de R$200 já no seu... Falei, pera, Marcelo, não tá fechando a conta, tem pegadinha. E ele explicou todo o modelo de parcerias, tudo aqui.
E disso a gente fez uma parceria legal aqui no Sucesso Brasileira. Depois eu te passo mais detalhes, que E ele fala assim, já fiz a disrupção uma vez da Swile, vamos fazer de novo no mercado financeiro. Apostamos, né? Porque tem pedigree para falar isso. Marcelo Ramos, grande abraço para você. E mais um para terminar, que é a Cynix, que é outro caso também de sucesso brasileira, que apesar desse monte de consoante, eu falo sempre, é brasileira, eles fazem esses painéis de LED de 10 metros por 3, de 15 por 2, painéis de controle. Não é toda tecnologia brasileira, mas eles têm 4 empresas hoje montadas que fazem projetos. Excelente. Aquelas salas de imersão, sabe, Lina? Você já viu? Eu tive uma esses dias que tem LED no teto, LED nas paredes, LED no chão, você clica lá, praia, e parece estar numa praia. Então tem isso agora onde ela levaria cultura, ali na Paulista. Eles fizeram agora uma sala muito bacana. Então a Cynix é um outro... E onde dá para ter tecnologia brasileira, eles trazem aqui para fazer isso. Então a gente vai trazendo esses casos de sucesso para divulgar, para compartilhar, para que nos apoiam aqui. Obrigado a todas essas pessoas que nos apoiam aqui. Muito legal. Beleza? E vamos falar um pouco eu falei no começo, não falei da sua carreira, eu falei no comecinho e não tratamos desse assunto aí. A partir dos 8 anos de idade? Que você tem uma história que eu soube ontem, que você começou nesse mundo. Eu estava brincando com você, pessoal, como a Lilian, ela tem muita experiência, eu estava brincando, Lilian, parece que você tem tudo que você já fez, de 15 anos de IBM, de ir no mercado, de portfólio de 100 empresas, que você tem uns 70 anos, né? Você deve ter começado com 14, eu falei. Não, foi com 8. Então, por favor, conte essa história para nós. Eu brinco do 8 porque eu acho que trabalhar a mentalidade é uma das coisas mais importantes. E eu busco sempre trazer isso para os meus filhos, para o meu filho, para as minhas sobrinhas, porque os meus pais trabalharam a minha mentalidade sem saber. Acho que de forma natural ali. Com 8 anos de idade, eu ajudava eles no comércio. Foi uma questão de necessidade ali, porque eu não tinha quem ficasse comigo. Uhum. Então eu ficava com eles. Então eu ficava no comércio deles na época, era um bar e lanches no início. E aí servia no balcão. E eu ajudava no caixa, eu aprendia a juntar o bolo de dinheiro, eu amarrava no elástico, eu ajudava meu pai. Que legal. Com 8 anos eu sabia fazer conta, eu sabia dar o troco. E ele foi me ensinando. E dali eu fui entendendo o valor do trabalho. Aos 12... eu já tinha um dinheiro porque o meu irmão ele ia trabalhar numa editora e ele recebia ticket de alimentação. E eu sempre ajudava ele com o que ele queria, o meu irmão mais velho. Uhum. E aí eu trocava aquele dinheiro, aquele ticket, meu pai me dava em dinheiro. Então eu comecei a criar o meu dinheiro, porque meu pai não me dava mesada. Uhum. E aí esse meu irmão, ele me dava aquele ticket dele e era muito interessante, porque meus irmãos recebiam dinheiro e eu não recebia, porque eu era mulher. Mulher precisa de dinheiro, era mais ou menos isso. E então a gente tem que tomar até cuidado com os gatilhos que a gente traz lá de trás, porque os pais são muito importantes nessa jornada. E nisso eu entendi, não, eu preciso de dinheiro porque assim como os meus irmãos eu também quero ter. A diferença é que eu fui construindo. Com 12 anos de idade, minha mãe, ela sempre ia na 25 de março comprar as coisas para vender lá, porque era um bar e lanche, então tinha gilete, caneta, tinha várias coisas. E eu ia com ela. E eu comecei a ver as coisas. Aí um dia eu falei pra minha mãe, eu quero começar a comprar coisa para eu vender. Uhum. E eu comprei brinco, comprei brinquedinho. Já vendia brinco já? Então eu comprei e aí eu falei, aonde que eu vou vender? Porque eu tinha que estar perto deles. Ela falou, pode pôr aqui na frente da pizzaria que a gente fica te olhando, do bar e lanche que a gente fica te olhando. E aí eu coloquei 2 caixas de cerveja, um tabuleiro de botão e uma toalha. E ali eu comecei a vender ali na frente. E eu fui tentando, e passava o dia sentada ali, entrava, saía, e aí não vendia nada. Não foi dando muito certo. Era uma coisa ou outra, uma pessoa ou outra. Porque naquela época eu não sabia o que era persona, eu não sabia o que era PMF, só vi que não estava dando certo. Talvez se eu tivesse levado na mochila para a escola e tivesse tentado vender, tinha dado mais resultado. Não tinha investidor anjo para te ajudar na época? Era o meu dinheirinho, era bootstrap desde aquela época. E aí chegou um momento que eu falei, não, deixa, não está dando certo. Ela falou, eu decidi estudar informática. Aí comecei a estudar numa escola de bairro. Sim. Chamada Desk Informática, eu gosto de falar porque é nos lugares simples que a gente consegue muita coisa. Às vezes as pessoas, eu tenho que estar no mais top. Não, pera, vamos olhar. Mas paralelo ao colégio, não? Paralelo ao colégio. Eu estudava no ensino, não era nem ensino médio ainda, comecei a estudar informática. Que legal. E aí eu comecei a estudar Windows, Word, PowerPoint, Excel, Access, tudo isso. E aí nisso eu concluí o curso. Sei lá, deu 2 anos de curso e aí eu já estava no ensino médio. E aí a dona da escola me chamou, falou, olha, a gente tem uma vaga aqui de monitora. Monitora é aquela que acompanha o professor.
Sim. E eu peguei e fui no período noturno, porque eu já estava no último ano do colegial, e fui para ser monitora. Eu cheguei, o professor faltou. Na hora que o professor faltou, a dona da escola virou e falou, Lília, o professor não veio, tá aqui o avental, tá aqui o material, eu preciso que você vá para aula. Primeiro dia como monitora. Eu lembro que eu dobrei o avental, li o material, entrei na sala período noturno, naquela época, uma menina pequena, fui dar aula. Quantos anos, Lília? Eu tinha 14. 14? Não tinha nem feito 15 ainda, estava no terceiro colegial. E aí eu peguei e entrei lá para dar aula e comecei a dar aula. Dei a minha aula lá, tudo, sabia o tempo de aula, concluí, saí e fui tirar o avental. No que eu voltei, ela tinha pedido feedback para os alunos, que eram todas pessoas muito mais velhas do que eu. Período noturno, imagina, tem uma meia da minha idade fazendo aula. E ela pegou e falou para mim assim, Lília, é o seguinte, o professor não vem mais, se você quiser, você assume 8 turmas. E eu lembro que o valor, sabe qual era? R$4 hora aula. R$4 hora aula. Porque o valor era o valor de monitor. Entendi. Na época. E eu virei uma professora, teoricamente. Tirar o couro, mas exatamente. Verdade vai valeu, valeu, tá tudo certo, faz parte. Mas talvez com 14 anos, né? Sim, mas aí eu voltei pra casa e falei pro meu pai, eu vou ganhar esse valor. Ele falou, isso aí não vai pagar nem direito de sua condução. Fica comigo no comércio que eu te pago mais. Aí agora vem eu te pago. Aí eu peguei e falei, não, eu vou tentar porque isso aqui é pro meu próximo passo. Sim. E aí eu ia. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer outros cursos. Ganhei uma bolsa de estudo no curso da Cisco. Do CCNA da Cisco System. Fiz a certificação, era a única mulher da turma. Vinha para João Dias, saía da Zona Norte, estudava. O primeiro dia minha mãe me levou quando eu cheguei no prédio, que eu subi, a secretária, da moça da recepção, falou, você que é a Lília, né? Eu falei, sou. Por quê? Como é que você sabe? Ela, você é a única mulher entre 25 homens. Foi 1 ano e 7 meses de curso, concluí o curso. Aliás, eu nem estava no terceiro colegial, eu estava no primeiro quando eu fui, porque eu entrei na faculdade, eu tinha terminado, estava terminando o curso. E aí eu fiz o curso, depois quando eu concluí o curso, o que aconteceu? O professor me chamou para ser professora do curso. Só que eu era menor de idade e eu não podia assinar pelo curso. Mas eu topei. E aí eu dava aula e outro professor vinha e assinava a minha aula. Sim. E aí comecei a dar aula do curso da Cisco. Sim. Dentro do CIE, da Central de Integração de Empresa e Escola, onde eu tinha feito todo o treinamento. Tinha ganhado a bolsa de estudos. E aí depois o CIE me chamou para ser professora lá também. Aí eu já tinha entrado na faculdade, aí comecei a dar aula pelo CIE, aí foi quando surgiu a IBM. Entrei pelo site, olhei a IBM, uma amiga da faculdade falou, Lília, eu vou me candidatar nessa vaga na IBM. Falei, então eu vou também, e aí a gente se candidatou, as duas entraram. E eram as duas que estavam no curso de Sistemas de Informação, de mulher, as duas únicas que se formaram no curso. E aí, nem sei se ela está na IBM até hoje, mas é a Ana, uma querida. E foi muito gratificante porque nós entramos, cada uma para uma função, e aí eu fui desenvolvendo a minha carreira. Na IBM foram 15 anos ali, com o tempo de estágio. Que história precoce, não é, Lilian? Porque assim, até eu tô brincando que a gente falou, que eu brinquei com você por telefone, começou aos 14. Eu falei assim, não, um pouquinho. Comecei mesmo aos 14, mas você tinha uma base, né? Você vai entendendo que você tem que fazer a mais, né? Você tem que buscar a mais. Isso é uma lição, né? Porque... não dá pra... Uma lição para essa geração tão nova que surge quase todo episódio aqui, né? É muito difícil pular etapa. Não vou falar que não dá, mas é muito difícil pular etapa, né? Então não é que a Lilian começou já... teve a sacada das startups, então ela vai lá fazer uma mentoria do que ela leu por 1 horinha, leu e já vai fazer mentoria. Não, né? Tem toda uma base de dar aula, né? De estudar, de procurar, de ir atrás. E a startup tem mais. No processo IBM, foram 15 anos de jornada. Eu fui para a Índia, um assignment na Índia. Você lembra do Corporate Service Corps, o programa da IBM que levava... Sim. Eu fui, acho que na segunda turma. Que bacana. Eu fui representar o Brasil, eu era a única brasileira que estava lá. Fiz um trabalho de consultoria. Fui aprendendo, entrei atendendo a América Latina na época. Você lembra do José Carlos Carneiro? De nome só, não conheço. Carneiro, um querido. Quando ele me contratou, eu como estagiária, ele fez uma pergunta para mim. Ele falou, Lilian, é o seguinte, eu tô sem férias já tem um tempo e eu preciso de uma pessoa que eu consiga sair de férias, só que essa pessoa aprenda em 1 mês. Essa era a contratação, para atender a América Latina. Sorte que eu já tinha estudado inglês e espanhol, que eu sempre gostei muito de aprender coisa nova. E aí, eu falei, tá bom, eu topo, mas você me ensina? Em 1 mês, eu desenvolvi um management system no Excel com ele. E ali a gente foi construindo cadência, gestão. Eu entrava em reunião de cadência,
E tinha vezes que eu falava bueno, porque ele falava bueno quando estava bom o negócio, e aí o status da transação, e eu preenchi status, e aí eu fui aprendendo. Ele saiu de férias 3 vezes, 15 dias, 15 dias, 15 dias, porque eu fiquei 1 ano de estagiária com ele, e depois eu consegui já ser efetivada numa vaga pick load. Ele falou, espera mais um pouco, você não terminou a faculdade. Eu falei, não, eu vou pegar a vaga, mas você pode contar comigo que tudo que precisar que eu trabalhe a mais, eu faço. E aí, dali eu fui crescendo, e fui indo, e aí as bandas foram crescendo, e aí, graças a Deus, eu cheguei a e essa virada de sair da IBM, né, do mundo corporativo, uma das maiores, se não a maior uma das maiores corporações do mundo, sim, e de repente sair para falar assim, tá bom, agora eu vou fazer isso, vou fazer outra coisa. Tudo começou em 2017, quando eu fui para o Vale do Silício, com mais 5 amigos executivos, eu era a única mulher da turma. E você foi sempre a única mulher, né? Achando que desde os 14 tem que desbravar para as que vêm agora, né? E aí a gente foi para o Vale, e era até engraçado, que eu andava com eles, e aí assim, até voltei para IBM, o pessoal, mas como é que você foi para essa viagem? Tipo, só você? Eu falei, eu queria ir para o Vale do Silício, uma vez eu tinha visto o Murilo Gun falando da Singularity University, eu falei, não, um dia eu vou para lá. E aí surgiu essa oportunidade, o pessoal se movimentando, a gente vai, eu falei, não, vou também. Só tem vocês de mulher, Lilia, tudo bem, se não tiver problema pra vocês. E fui. E aí a gente foi pro Vale, aí conhecemos o ecossistema, fomos pro Summit da Singularity, de lá o meu mindset mudou. Já voltei pra IBM. Outra mentalidade já de vamos... Quero fazer coisa diferente. E aí lá eu me conectei com um parceiro que já era cliente meu da IBM, e ele falou, Lilia, eu tô criando uma aceleradora. Vem pro board? Eu falei, vou pro board. E aí lá eu saía da IBM, ia pro board dessa aceleradora, avaliava startups. Lá eu fui conhecendo outras pessoas do ecossistema, que isso é muito importante. Fazer o netweaving, gerar uma rede de relacionamento que você vai construindo. 2017 para cá, então são quase 10 anos aí de jornada no ecossistema. De jornada no ecossistema. E aí lá, depois disso, eu fui me envolvendo mais com o ecossistema de startup, fui entendendo os modelos da IBM, fui para uma área que envolvia os ASVs, os MSPs da IBM, que é a integração de softwares, Independent Software Vendors, Managed Service Providers, fui entendendo sobre o Watson. E foi cada vez mais indo para lá do que para cá, né? Tá aqui a IBM, tá cada vez mais no ecossistema, é isso? O Watson, por exemplo, eu falava de inteligência artificial, palestrava, trazia para dentro dos clientes, fui entendendo cada vez mais outros perfis de clientes. E aí nisso surgiu a oportunidade também de ir para o ecossistema de Israel. Eu fui selecionada para um programa, o Innovation Program, que levava algumas pessoas para Israel, tudo buscando, tá? Inclusive, Israel também é uma meca de startups, né? Israel é do tamanho do estado da Paraíba e, assim, o que tem de ecossistema de startup lá também é gigantesco. E sabe uma coisa interessante que aconteceu? Eu queria conhecer a IBM de lá. E quando eu fui, o meu gestor não conseguiu me conectar com ninguém. E eu falei, quer saber? Eu vou conseguir. Aí eu busquei uma mentora que eu tinha, que foi uma global que tinha me atendido, que sempre quando ela vinha pro Brasil, eu sempre fui muito de receber os gringos, sempre recebi, levava pra comer, pra jantar, que eu gostava. E aí ela me falou, não, eu vou te conectar com uma pessoa de Israel. Ela me conectou com uma pessoa de Israel, essa pessoa de Israel me conectou com o Hub de inovação lá, e aí eu mandei um e-mail pro Hub. Aí o Hub falou assim, me mande sua biografia. Aí eu mandei o meu currículo. Aí eles falaram, ok, a gente aceita te receber, mas você vai ter que fazer uma apresentação aqui. Aí eu falei, nossa... Tá bom. Eu só queria me conectar, né? Eu só queria aprender com vocês, né? Gente, sabe do que eu fui falar lá? LinkedIn. Fui falar de LinkedIn para o público da IBM. Por quê? Eu ia nos clientes e eu postava a foto e falava para eles, vamos postar que a gente tem aqui uma agenda que eu tô com vocês, e aí a gente usa as conexões do meu nome IBM com o de vocês, que é bom para nós dois. E naquela época o pessoal questionava, Lilia, mas você fica postando que foi no cliente? Eu falei, eu não estou contando o que eu fiz na agenda. Eu só estou potencializando a visibilidade do cliente. E você sabe que há algum tempo eu fui na IBM, e aí agora a mensagem é, postem no LinkedIn. Claro. Posicionem no LinkedIn, potencializem seus clientes. Lilian, essa é uma mudança, né? 2019 eu fazia isso. Não, 17, desde 17. Mas essa é uma mudança, né? E aqui muitos executivos vieram aqui no Sucesso Brasileiro, né? E alguns como eu, né? Que estão há muito tempo no mercado. A gente já com vários amigos aqui de várias empresas, a gente falou, existe um preconceito. Quando você era um executivo de uma multinacional, né, não era para você postar as coisas, né? Você ficava sempre mais low profile. Né? Você fala assim, não quero estar aparecendo lá na rede social, no LinkedIn que seja, ou qualquer das redes sociais. Essa é uma grande mudança dos últimos, eu ia falar, 6, 7, 10 anos, quando alguém falou, mas alguns mudaram isso há 2, 3 anos atrás, não é? Né? 2 anos atrás, fala assim, ou você vai
ou você vai estar na rede social, ou você vai aparecer para o mundo, ou até os seus funcionários, a sua empresa, vão valorizar menos você. Mas é muito recente. Para 2017 era muito inovador. Eu já usava o LinkedIn desde 2017. Em 2019 eu fiz a palestra em Israel em inglês, explicando como eu usava o LinkedIn, o que eu conectava, e depois eu tive todo um atendimento, como se eu fosse um cliente top lá recebendo todo o portfólio da IBM, conheci o laboratório, foi muito legal. Ah, que legal. E aí dali, quando chegou 2020, eu já estava na IBM, e aí começou a surgir uma oportunidade para eu investir, e depois essa oportunidade surgiu para eu ser também sócia, dentro do cenário de mobilidade. Só que eu achei que a pandemia ia durar, assim, 3 meses. Acho que todo mundo achou, né? E aí eu tive muitos desafios. Foi uma startup no segmento de mobilidade, investi, coloquei dinheiro, comprei ativo da China, fiz sociedade, comprei parte de sócio. Ali eu aprendi na veia, assim, sabe? No momento ali, no detalhe, o que era ser empreendedora real. Foi quando eu saí da IBM. E aí foi muito desafiador, porque nesse conceito, nesse processo como um todo, eu também, em paralelo, abri a consultoria. Que aí da consultoria, que é a LPA Consultoria, que hoje já está virando LPA Group, que já virou um grupo, LPA Group, onde hoje eu estou crescendo todo o ecossistema. E aí dali foram várias coisas. Virei investidora do ecossistema startup da Bossa, entrei em outras redes de relacionamento, faço parte da ANEFAC, aí desde a época da IBM faço parte, da Associação Nacional dos Executivos, criei uma pasta de empreendedorismo e startups na ANEFAC, entrei para o Instituto ESSO de Empreendedorismo em 2019, aí o Janguier me chamou para assumir o conselho, que eu estou até hoje como vice-presidente do conselho, e tem mais coisas. Que coisa inquieta e bacana, né? Eu sou inquieta. Mas inquieta e bacana, é muita... isso salta aos olhos, às vezes, todas as vezes que a gente falou, essa paixão, essa inquietude bacana, esse jeito de fazer coisas, né? Infinitas, na verdade. Que eu vou porque tem a ANEFAC, tem a história, tem mais coisa assim, mas vou falar de outra coisa diferente. Você mergulha também, né? Mergulho. Mergulha. Fazia um tempo que eu não mergulhava, mas um amigo, porque as conexões são super relevantes, falou: Lilian, tá rolando uma mentoria que eu vou estar lá, eu queria que você fosse conhecer uma escola de mergulho, porque eu acho que tem negócio pra gente fazer lá. Mas até no mergulho você foi trabalhar? Mas ele falou, você tem que conhecer, eu só quero que você conheça. Você não foi só mergulhar? Não. Eu fui porque ele falou, Lilian, você tem que conhecer aqui. Sim. E os amigos são isso, olhar a oportunidade e falar, cara, fulano tem que estar nesse lugar, ciclano tem que estar aqui. Netweaving. E aí a gente foi, aí eu mergulhei, foi uma experiência muito legal, uma escola super legal, a Evidive. Inclusive vai ter um episódio da Evidive no meu programa. E uma coisa muito legal, sabe o que eu fiz depois? Quando eu cheguei lá, eu não olhei só como clientes, como potenciais negócios. Eu olhei a minha família. Eu levei para mergulhar meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas sobrinhas. Que legal. A gente fez um dia maravilhoso e foi para comemorar os 49 anos de casados dos meus pais. E assim, eles superaram os medos, porque mergulhar não é uma coisa tão tranquila, mas quando você vai num ambiente seguro, é diferente. Eu estava ali colocando eles num ambiente seguro. Aula na piscina, depois ia para o lago, que ele simula a região de Bonito, 15 mil peixinhos dentro do lago. Nossa, que delícia! Não é um mergulho, achei que era só uma coisa assim, perfeita. Como chama? Evidive. Você tem que conhecer. Vou conhecer, sim. E fica em Cotia. E assim, eu gerei uma oportunidade, gerei uma experiência, e eu gosto muito disso, porque eu tive a minha fase IBM, que eu ia viajar sozinha, e que eu não podia estar levando, não tinha como estar levando toda a minha família. E eu sentia falta de estar levando. E hoje eu gosto de levar. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu levei meus pais para a Itália, eu sempre que eu posso estar levando eles para viajar comigo, eu levo, sabe, dá aquela vivência, dá aquela entrega. Então, unir a família. Então, eu acho que isso é o que vale a pena, né? Procurei umas fotos suas de família, achei só uma ou outra aqui. Eu achei esse carinha aqui na foto. Quem será esse aí? Nossa, não tenho nem o que falar, gente, porque ele é a coisa mais importante que eu tenho na vida, assim, é o meu bebê. É o Theo. O Theo, maravilhoso. Né? Tá com a cara ótima ali, né? Essa aqui. Um solzinho. Um solzinho muito bacana. O Theo tá ali. E tem mais uma também aqui. Eu achei mais uma aqui que também tá muito bacana. Isso aqui, falando em peixes, falando em mergulho. Tem essa aqui também. Sim, isso foi em Maragogi. Em Maragogi. Muito legal. Que legal. Você é muito família sempre, né? Eu sou. Você é muito família. Olhando tudo que tem ao seu redor, assim, acho que esse sucesso passa não só pela sua essa inquietude, essa precocidade, essa resiliência que você tem, mas família está sempre presente no que você fala, muito bacana. Deus, família, e a gente vai trabalhar nas demais coisas. E que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui, pergunta muito boa.
Lilian Prima Albuquerque, o que você entende por sucesso? Sucesso é realmente você estar bem com você mesmo, estar bem com a sua família e estar bem com seus negócios. Eu acho que aí a gente vai encaixando todas as coisas. Que legal. E muitas vezes a gente tem desafios de equilibrar tudo, mas eu acho que a gente não pode deixar de lado a nossa saúde, a nossa família, Deus. E o negócio ele tem que funcionar para tudo isso também dar dando certo, né? Então, eu acho que ter esse equilíbrio para mim é um sucesso. Também com você, com a família, com os seus negócios, essa história. Não é fácil manter esse equilíbrio, né? Não é fácil, mas realmente é um sucesso. E você deu muita dica aqui e está implícito esse daqueles episódios, pessoal, para assistir de novo, né? Para voltar a assistir de novo. Mas se você puder resumir, né? Para quem olha e fala, pô, quero ter esse sucesso da Lilian, que dicas que você daria? Eu acho que primeiro a gente tem que buscar sempre servir, ter um mindset de servir, não já querer algo do outro. Então, mudar a sua mentalidade. Outra coisa super importante é a ambiência. A ambiência muda a frequência. Quais são os ambientes que você está? Quais são as pessoas com quem você está se relacionando? Isso faz muita diferença. Porque é ambiência, é frequência. A gente tem que estar perto de pessoas que pensam para frente. E muitas vezes a gente tem que se distanciar de algumas, porque elas não estão naquela vibe. E aí, aos poucos, elas vão entendendo a sua vibe e também elas podem ir mudando. Então, eu acho que é isso. E também acho que você tentar levar isso para o outro. Que nem que nem oportunidades que eu busco levar para minha família. No mínimo, eles vão ter uma experiência diferente. Eles vão ter uma ambiência diferente. Então, o que eu puder fazer, eu quero fazer. Mas, acima de tudo, cuidar de você. Que eu acho que isso é super importante. Cuidar de você, olhar para você, entender quem é você. Que aí, com certeza, você vai olhando para os demais. Muita coisa boa. Certo. Cuidar de você, servir sempre. Ambiência faz a frequência. Isso eu não conhecia. Vou notar para mim essa aqui também, que a ambiência faz a frequência. É importante você saber onde está, né? Tem algumas pessoas que vêm aqui e falam assim, Celso, eu vou sempre num lugar onde com pessoas, só vou em lugar onde eu tenho gente que eu posso aprender com ela. E eu me sinto bem ali. Mas isso é um pouco radical, mas é o que você falou. Cuida do ambiente que você está em volta. E o aprender não é só gente importante. Não. É as pessoas que você ama. Isso é ambiência. Você está ali num momento feliz. Porque eu sempre falo, a gente está aqui numa jornada. Aproveite a jornada. Porque onde que a Lilian quer chegar? Gente, tem muitos lugares que a Lilian quer chegar. Mas eu quero aproveitar a jornada com as pessoas que eu amo durante a minha trajetória de onde eu vou chegar. Sensacional, sensacional. Você nem parece que estamos conversando há hora e tanto aqui. Nossa! Hora e tanto aqui. Toda vez que eu encontro você, eu fico com a sensação que a gente precisa conversar mais. Que bom. Você é daquelas pessoas que faz a diferença no ambiente, para aprender, para conversar, para fazer negócios, para pensar coisas juntos. Eu tenho um apelido. Esse meu amigo que me indicou o mergulho, ele fala que eu sou amiga polvo. Ele fala, essa aqui é minha amiga polvo. Eu até escrevi no livro dele, ele falou, minha amiga polvo. Né? Mas a sensação é que precisamos falar mais, as portas vão estar sempre abertas para você. Eu agradeço o convite, aqui. A oportunidade. Muito bom ter você aqui. Queria agradecer muito, muito, muito sua presença, tá? Tenho certeza que muita gente vai se inspirar, vai ir atrás de você, inclusive, vai acompanhar seu programa e quer ter você por perto. Excelente. Você é um super sucesso brasileira, Lilian Prima Albuquerque. Obrigado mesmo. Obrigada. É isso, pessoal. Falei que o episódio de hoje está bem especial. E como eu falei agora há pouco, é daqueles para você voltar, assistir de novo, tem muita coisa bacana. E acessar a Lilian Prima Albuquerque aqui. Obrigado por acompanhar até o final. Deixe o seu like e nos vemos no próximo episódio.